morning! Diretamente de Londres para o nosso segundo vlog. Já encerrei o primeiro, já vou iniciar o segundo, mostrar um pouquinho de Londres para vocês. É a minha primeira vez em Londres, não vou mentir que Londres era um sonho, queria sentir essa frequência desse lugar, sempre gostei da cultura inglesa, tudo que é gentleman, né? Eu sempre gostei de ter esse posicionamento, de ter esse vestimento que eles têm aqui, essa classe, então era algo que eu queria conhecer, que eu queria sentir de perto. E aqui estou, esse é meu país número 25, se eu não me engano, 24, enfim, não sei. Depois tem que dar uma olhadinha na lista. Feliz por isso. E vamos conhecer um pouquinho de Londres comigo. A gente tá aqui em um bairro, do lado aqui de Soho, do lado aqui de Chelsea. Um bairro aqui bem top, bem bonito. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Já é agora meio-dia, morrendo de fome. Bora procurar um lugarzinho pra gente almoçar. E hoje o dia está maravilhoso. Bom dia. Vamos nessa, que dia maravilhoso que tá aqui, hein? Tá, olha esse sol. Hoje o dia tá assim incrível para poder nos receber. Mais tarde a gente vai ver uma amiga nossa que a gente fez lá em Pansco. Ela mora aqui, ela vai nos mostrar um restaurante, vamos conhecer uns lugarzinhos, vamos ir naquela ponte, vamos também ali ver o Big Ben. Nossa estadia aqui ela vai ser curta, a gente tem algumas reuniões também que a gente vai fazer, então o objetivo aqui é a gente ser prático aqui sabadão, mas tem alguns compromissos para poder fazer, então eu tô levando meu computador. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Então não dá, pô. Só vive viajando, como é que faz? Então tem que trabalhar um pouquinho também. Olha só a classe desse lugar. Quando eu comecei a empreender, um dos meus mentores era o Yomi Denzel e ele morava justamente em Londres, ele tinha um apartamento em Londres. E quando eu comecei a empreender, um dos meus primeiros grandes objetivos assim que eu fixei na minha vida é ter um apartamento em Londres, porque justamente eu vi a frequência, eu queria sentir essa frequência, aqui estou, eu consigo sentir, de fato é uma frequência diferenciada. As ruas, a energia do lugar, poxa, é Londres, pô. Olha, esses são os famosos pubs ingleses. Exatamente assim. O que você vai achar em um pub inglês? Ingleses, pô. Say hello. Hey, £50. I think. Ah, £50. it's video, it's more? Even, yeah. Bora conhecer Londres. Pegar aquele ônibus vermelho que a gente vê em filme. Mostrar. Bora desbravar e explorar, né? Bora. E aí, pai, preparado pra aventura? Uai, só subir, não sei. Vamos, nós sabemos onde vamos parar. Vamos explorar. Vamos ver onde é que esse ônibus vai nos levar. Estamos aqui no primeiro ônibus que a gente viu. Pra onde que ele vai? Ele tá indo pra Morant Park. A gente entrar dentro daqueles ônibus vermelhos que a gente vê em filme, aí a gente andou nele, aproveitamos, agora a gente desceu, pegamos aqui uma bicicleta, estamos indo sem destino, estamos indo aqui, vamos ver onde isso vai levar a gente. Essa cidade de Londres, ela é, poxa, muito bonita, a energia desse lugar é incrível, incrível, incrível. Vamos nessa, e o dia tá maravilhoso hoje. Olha os molequinhos que empina. Could you get me a clip? Sorry? Could you get me a video? Yeah, of course. Alright, get Let's behind- go. Get behind me, get behind me. Let's go. Bora fazer uma bagunça em Londres. Let's go, more. Olha a bagunça que eles fazem, isso daqui é bizarro. Irmão, só vejo empinar, vai! Essa aqui não vai.
Estamos aqui no bairro de Soho agora. A gente estava ali na rua de Oxford, que é uma rua também bem conhecida aqui, onde tem, poxa, lojas, restaurante, coisa pra fazer. Agora a gente tá indo ali rumo ao Big Bang. Essas ruas daqui é bizarra de linda. Os carros aqui também, eu sou apaixonado por carro. Isso também é uma curiosidade sobre mim. Sou apaixonado em carro, gosto justamente de velocidade, de adrenalina. Sou uma pessoa que busca isso, me sinto vivo quando eu tô sentindo adrenalina. Gosto de sentir essa sensação. Enfim, tenho vários sonhos de carros. E aqui em Londres, isso acaba despertando cada vez mais em mim. E essa cidade hoje tá linda, esse sábado tá maravilhoso. Aquela bagunça lá que nós estávamos fazendo ali em Londres. Eu vi esses vídeos, né, no Instagram, desses moleque andando de bike assim, empinando, enfim. Curti muito. Chinatown, diretamente de Londres. Chinatown em Londres é bem conhecido. A gente foi em várias Chinatowns nas Filipinas, tem em Manila, na China, obviamente, tem em outros países também da Ásia que a gente visitou, sempre tinha um Chinatown. Poxa, é o quarteirão chinês. Aí você vai encontrar todas as coisas bizarras que você acha somente na China, viu? Porque na China nós encontramos coisa bizarra, seja comida, seja bebida, toas. Na China eu comi cachorro, com certeza que era cachorro, pô. O espetinho que ele me vendeu, eu vou contar a história. Eu tava na balada e saí da balada, tava com fome. Aí eu falei, poxa, deixa ele naquele espetinho. Sabe aquele espetinho que você vê? Aí no Brasil a gente tem uma expressão, né? Espetinho de gato. Só que eu acho que esse lá na China, lá em Shenzhen, era de verdade. Aí o que eu fiz? Pedi o primeiro. Poxa, comi, tava horrível. Eu comi uns dois pedaços do espetinho, tava muito ruim. Eu falei, vou pedir outro. Aí o outro que eu pedi, tenho certeza que era gato. Certeza que era gato. Mas, pelo menos eu provei. Ruim. Não recomendo, viu? Não vai, que não é bom. Chegamos em um dos pontos mais fotografados do mundo, Big Ben. Essa daqui é fácil, hein? Olha só quem tá aqui atrás de mim. Big Ben, durante muitos anos, foi ícone e símbolo da realeza, e até hoje é, né? A gente sabe o poder que a Inglaterra tem sobre o mundo. Durante anos, a Inglaterra, poxa, foi um império que dominou 25% do planeta inteiro. Não sei se você tem noção o que é dominar 25% do planeta. É muita coisa. Hoje tá aqui, uma pesquisadinha aqui sobre Londres e a economia de Londres. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Para você que gosta de tecnologia, para você que gosta de negócio, Londres, ela é simplesmente a segunda capital em termos de tecnologia depois do Vale do Silício. Exatamente, só perde para o Vale do Silício. Então assim, aqui os ingleses respiram tecnologia, respiram negócios. Isso se sente, né, na economia, é visível, é notável. Big Ben, ele é atrás de mim. Estamos aqui em um dos lugares mais fotografados, mais visitados do mundo, Big Ben. Olha só que engraçado, né? Todo mundo pensa que Big Ben é o nome dessa torre, mas o nome real é a Torre da Elizabeth, mas o que é o Big Ben é o sino que está lá dentro, né? Não é a torre em si. Sabe o que eu acabei descobrindo? Aqui na Inglaterra, em Londres, tem um mix cultural tão grande que estima que aqui tem mais de 300 línguas que são faladas, né? É um mix cultural gigantesco, isso se vê. Eu mesmo moro na Bélgica e lá na Bélgica, de fato, também tem um mix cultural gigantesco. Provável de você sair na rua e escutar todas as línguas. Mas aqui, Londres, por ser um polo ainda maior de turistas, acho que deve ser muito mais intenso. Curiosidade bem bacana. Então, onde tem pessoas do mundo todo, também tem negócios do mundo todo. Por isso que Londres vibra business. O Big Ben, a Torre de Elizabeth, tem praticamente 165 anos. Que bizarro, né? Ela já passou por 2 guerras, já sobreviveu a inúmeros conflitos mundiais e ainda aí permanece. Então pensa, já viu muita coisa já, porém continua de pé, continua tendo uma história linda, continua tendo uma história maravilhosa. Pessoas do mundo todo viajam até aqui para poder visitar, para poder ver, para poder tirar uma foto. O sino que tem lá em cima, ele tem praticamente 14 toneladas, 13,7 toneladas. É muito pesado. Aí eu fico me perguntando como que ele chegou até lá em cima. Fica aí essa dúvida aí na sua cabeça, vai? Pensa aí comigo. Eu tô aqui no pé dele olhando pra ele e realmente é bizarro o tamanho, tanto que é bonito. Ele ficou em renovação durante 5 anos. Então ele terminou de ser renovado tem pouco tempo. Então pensa, ele tá novinho em folha. Novinho.
estou encantado com essa cidade. Com toda certeza terei o meu apartamento aqui. Já até sei o bairro, prefiro mostrar. Agora vamos continuar dando uma voltinha aqui pelo centro. Sabe o que é o mais lindo aqui? É que você vê o detalhe, quanto no monumento, quanto na estátua, quanto na rua. Enfim, você vê de fato a história contada na arte, na escultura. Então assim, Londres, Inglaterra em si, né? É conhecido a arte deles pela excelência. Hoje a daily tá diferente. Reuniãozinha de alinhamento. Olha essa vista. Fazer reunião assim, não vou mentir pra você não, viu? É bom e dá gosto de trabalhar. Diretamente de Oxford Street, aqui em Londres. Dados interessantes para vocês, olha só. É a rua comercial mais movimentada do mundo. Você tem noção disso? No mundo inteiro. São mais de 200 milhões de visitantes por ano. Outro dado aqui que eu achei muito interessante, que eu acabei de ler aqui, é o quê? Tem 300 lojas em menos de 2 km. Então é muita loja, muita loja. Então Oxford Street exala dinheiro, exala o business. Vim aqui comprar um disco duro, por conta dos vídeos do YouTube. Comecei o YouTube, poxa, agora tem que ir atrás do equipamento, né? Só câmera, microfone, é bom, mas ainda tá faltando um pouquinho do kit. É a rua com o maior faturamento por metro quadrado do varejo europeu. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que de toda a Europa é a rua com o maior faturamento por metro quadrado. Isso é loucura. Mais tarde eu vou encontrar com a minha aqui em Londres. Passar aqui na Rituals para comprar um presente para ela. Sempre bom, né? Quando você vai rever amigos, amigas, levar um presente. Todo mundo gosta de se sentir amado, de se sentir lembrado, né? Então, vamos fazer isso. Vamos escolher aqui uma vela. Eu gosto de vela, não vou mentir. Creme também eu gosto, mas creme é mais difícil, né? Gostos e gostos. Já vela, poxa, vela não tem erro. Escolhi essa daqui, o cheiro dela é incrível. Escolhi uma vela, Velvet Oud, não vou mentir. Fui rápido, cheirei, gostei, vou levar. Ela tem um cheiro bem adocicado. Escolhi essa daqui, que é da coleção nova. Ela é muito cheirosa, viu? Eu gosto de tudo que é velvet, tudo que é mais amadeirado assim. Eu gosto desse cheiro. Acho que ela vai gostar também. Fui na loja, encontrei o SSD. Vou continuar andando aqui, vou entrar aqui na Samsung, acho que na Samsung tem, porque agora eu tô na impasse. Por quê? Não consigo finalizar o primeiro vídeo e também não consigo apagar os arquivos, porque se eu apagar, não tem como eu subir. Problemas de youtuber, é isso, né? Você começa e vai aprendendo, vai melhorando. Vamos ver aqui na Samsung, que eu sei que eles têm um SSD. Achei 70 libras. Poxa, vou pegar esse daqui de 70 libras mesmo. Não é SSD, é HDD. Mas enfim, fui em 2 lojas, não tinha. Esse daqui vai fechar daqui 3 minutos. Decidi comprar ele agora. Então vai ser esse daqui mesmo. Vou pedir aqui para poder abrir, porque tá trancado. 70 libras, 500 reais. 500 reais. 70 libras é 80 euros. Uma recomendação que eu faço para você que é empresário que viaja. Eu utilizo a Revolut Ultra, que é essa daqui. O que acontece? A Revolut Ultra, ela permite que, poxa, eu tenha sala VIP, inúmeros benefícios, além de me dar milhas, isso é muito bom. Consigo, enfim, reservar hotel, reservar passagem, tudo diretamente com esse cartão. Outro benefício que eu tenho que é, eu não preciso de ficar trocando no país. Cheguei no país e diretamente eu já tenho a moeda do país, sem precisar passar em casa de câmbio, sem precisar fazer troca, nada. Isso independente do país, tá? Fui para, sei lá, 10 países na Ásia, todos eu usei a Revolut, nenhum eu precisei de trocar aquele change, né, que é o normal de fazer. Então, poxa, Revolut, ótimo para você poder utilizar. Tem uma recorrênciazinha mensal para você poder utilizar os benefícios, porém, ele te dá vários bônus, vários benefícios. Se eu não me engano, é 80 euros por mês em euros,
Em real eu não sei quanto é que é em real, mas em real eu imagino que seja mais barato. Porém, ele me dá Perplexity Pro, que é uma inteligência artificial que eu utilizo muito, inclusive é o meu navegador, o Comet, né, que ele opera, ele executa. Então o Comet, que é eu pagaria, né, uma assinatura, mas não preciso pagar essa assinatura por conta que eu tenho a Revolut Ultra. E entre outras, né, e outros benefícios. Para você que está sempre viajando, para você que busca justamente otimizar esses gastos seus, a Revolut é uma ótima alternativa para você. Recomendo. Meu sócio Pedro não utilizava, depois passou a utilizar justamente por conta desses benefícios que ela entrega, que é muito bom. Então é isso. Tô com SSD, vou estar agora pro hotel, se arrumar rapidão para eu poder encontrar com a minha amiga em Londres aqui. O nome dela é Martinelli. Engraçado a maneira que eu encontrei ela lá na Bulgária. Vou contar. Cheguei, né, fui esquiar lá na Bulgária. Poxa, como é que eu fui parar em Bansko, na Bulgária? Eu estava em Bruxelas, tinha passado em Bruxelas para poder visitar minha família, para poder visitar meus amigos. De noite, acho que era 2, 3 horas da manhã, entrei no meu aplicativo de viagem, trip.com, vi lá que tinha uma passagem pro outro dia para poder ir para Bulgária. Falei, poxa, eu nunca fui para Bulgária, comprei para ir para Sofia, que é a capital de Bulgária. Praticamente no outro dia, quando eu levantei, já tinha que arrumar a mala para poder ir. Em Sofia, na capital, junto com o meu sócio Pedro, onde a gente ficou ali, poxa, que 15 dias, 2 semanas. E lá a gente pesquisou, né? Estamos aqui na Bulgária, o que fazer? A gente sempre faz isso. E aí tava falando, vai esquiar em Bansko porque tava na temporada, ia ter um festival de música, tava bem top. E a gente pegou e fomos para Bansko. A gente nem sabia o que era Bansko, nem imaginava, né? E lá em Bansko a gente foi, esquiou, foi muito massa. Ele fez snow, eu fiz esqui. Caí mais de uma vez, ele também. Não, mais de uma vez não, mais de uma vez por hora, certeza. Eu não, porque eu já tinha esquiado, já o Pedro já estava levando mais tombo, porque fazia tempo que ele não tinha feito snow. Snow, ele já é mais complicado, né? E eu já tinha esquiado no passado, e esqui, pra mim, ele é mais fácil. Então eu fiz esqui. E aí no primeiro dia, quando a gente chegou já nas montanhas, eu subi lá no topo, na pista mais difícil que tinha, que era lá em cima da montanha, 3.600 metros, se eu não me engano, que era o topo lá em Bansko. E aí lá em cima eu tava lá fazendo as minhas afirmações, tava lá justamente olhando, contemplando aquela paisagem. E aí quando é fé eu vejo uma loira. Ela tava ali, tava só eu e ela, puxei assunto com ela, pra ela tirar uma fotinha minha, tirar uma fotinha dela. Esse mesmo dia a gente fomos tomar um drink ali nas montanhas no après-ski. Inclusive o après-ski é melhor do que o esqui, né? Que é ali a festa, aquela bagunça que faz ali depois do esqui, depois você desce as pistas, assim, você não vê nada, você não vê mais esqui, você não vê mais ninguém, você desce bêbado, né? Então assim, é muito top o après-ski. Enfim, aí a gente foi pro après-ski, acabou tendo contato, e ela mora aqui, uma empresária, tem a própria corretora dela imobiliária que opera quanto em Londres, quanto ali em Bulgária. Então, poxa, foi um ótimo contato que eu fiz e foi muito bom. Então vou encontrar com ela, vou mostrar ela pra vocês e acompanha. Tá só começando Londres. Hoje à noite vamos tentar dar uma voltinha, vamos tentar achar um lugarzinho pra gente poder curtir. Sábado em Londres, né? Não é todos os dias que isso acontece. Vou contar também que a nossa passagem aqui ela é rápida, porque na segunda-feira, 8 horas, já é o voo para Faro. Faro, já morei ali em Portimão durante 6, 7 meses, uma temporada, muito bom. Então em Faro, Portimão, né? Quando eu estiver lá, vou ir no jiu-jitsu, ver o meu professor Pezão, o Eduardo, vou ver o meu grande amigo Walter. Vai ser bom. Então tem bastante coisa vindo por aí. Isso daqui é a melhor coisa que tem quando você tá viajando, viu? Poxa, toda vez que eu chego em um lugar, tem patinete, tem essas bicicletas, faço questão de pegar elas. Óbvio, né? Quando o dia tá bom, quando eu não tenho reunião, quando não é um trajeto muito longo,
Nesse caso aqui, hoje, o dia todo, basicamente, peguei Uber somente de manhã, mas durante o dia todo, tava um sol maravilhoso, você põe uma música e vai sentindo, vai vendo os lugares. E eu vou sem mapa, alguns momentos eu vou sem mapa, outros quando de fato eu preciso de ir para um lugar específico, eu coloco. Mas se não, eu vou sem, deixando, vou sentir me guiar, para onde eu quiser ir eu vou. Poxa, isso é maravilhoso, é muito bom, muito bom. Eu já trabalhei na Lime, eu carregava os patinetes durante a madrugada em Bruxelas. O que eu fazia? Eu montei, né, uma operação em Bruxelas, e aí tinha o Ketson, tinha o Arthur, tinha o Guilherme. A gente era, poxa, uma equipe. O que a gente fazia? Durante a madrugada, a gente passava em Bruxelas com uma carrinha, pegando todos os patinetes da Lime que tinha disponível e que a bateria estava acabando. A gente levava pro depósito que a gente tinha montado, botava para carregar, esperava carregar. Depois a gente, ainda de madrugada, a gente saía, deixando todos os patinetes da Lime na rua. Cheguei a passar na televisão. Eu acho que eu tinha, poxa, quantos anos? Não lembro, não me recordo. Vou tentar achar o vídeo pra vocês. Ainda deve estar. Passei na RTBF, que é um canal em Bruxelas, na Bélgica, que é o canal principal de notícias. E aí veio uma reportagem, um repórter passou o dia, a noite com a gente. Foi bem bom. E de fato, tudo que eu faço com dedicação, faço com amor, tudo no melhor. E, poxa, uma operação de patinete, carregar patinete, botar na rua. A Lime viu que a gente estava fazendo muito movimento, o jornal também viu, queria fazer um documentário sobre, enfim, uma reportagem sobre, e assim foi feito. Cheguei aqui no meu quadro, vou mostrar ele pra vocês, olha só, quartinho bem top, meu birro, poder trabalhar, uma vistinha, vou mentir, não tive tempo de ver. Vista pra rua. Banho tomado, vamos nessa. Cheers! No, oh, yeah? Now it's Portugal. Like, and he's Bulgarian. He's Bulgarian. Bom dia! Já estamos aqui mais um dia em Londres, domingão, dia 22. Vamos aproveitar esse domingo porque o dia tá maravilhoso. Hoje, quais são os planos? Já acordei, já fiz ali minha rotina matinal, tô subindo o vídeo pro YouTube já. Aí pediram para verificar a identidade, pediram para poder fazer ali algumas aprovações, enfim. Espero que o vídeo ainda sobe hoje pro canal no domingo. É o primeiro vídeo, já tô gravando o segundo e assim por diante, até essa frequência de um vídeo por semana. Hoje tem jogo Arsenal contra Manchester City, é a final da Copa aqui. Então a Martinelli, que é uma amiga minha aqui de Londres, me chamou pra gente poder assistir. Também tem outro encontro mais tarde, vou filmar tudo aqui pra vocês. Olha que dia maravilhoso que tá aqui em Londres hoje. It's a beautiful day. Mais um dia em Londres, domingão. Vamos nessa. Diretamente do Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da família real da Inglaterra. É bizarro, né, de pensar que tem mais de 200 anos esse palácio. E tem a bagatela de 775 quartos. Isso sim é impressionante, não é? Imagina limpar isso, que não é um trabalho. Deixa eu te falar, esse é um dos maiores ícones de branding do mundo. Porque é uma marca pessoal, né? A Inglaterra tem sua marca pessoal. A rainha construiu seu branding tão forte, uma das mulheres mais respeitadas. E né, mesmo após ela já ter partido desse mundo, mas mesmo assim o legado que ela construiu, que ela deixou, ainda permanece aqui. Isso sim é um branding pessoal forte. Aqui tem a troca de guarda, né, que acontece todos os dias às 11 horas. Cheguei a tempo para poder assistir ela, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde.
mas que é lindo. Olha aí, a baguncinha que eles causam aqui. Será que causam? Ia sair empinando. Enquanto eu vou andando aqui de bicicleta por essas ruas aqui, quero contar um pouquinho mais sobre o Império Britânico, né? O Império Britânico, poxa, Rainha Elizabeth, todo mundo que é vivo conhece. Ela reinou durante 70 anos. Você tem noção do que é 70 anos? Ela chegou justamente a ter 13, ela liderar 13 países ao mesmo tempo. Você tem noção do que é 13 países ao mesmo tempo? Acho não, tenho certeza, né? Dirigir um país já é difícil, porque, poxa, imagina, milhares de pessoas sofrem pela sua decisão, arcam com as suas decisões, então assim, não é uma responsabilidade fácil. Agora pensa ela, durante 70 anos, ela nunca deu uma entrevista, ela sempre deixou o trabalho dela falar por ela. Isso é o mais impressionante. Ela não quis ser rainha, né? Ela nunca quis ser rainha, a responsabilidade chegou até ela. Então, durante 70 anos, ela fez o que muitos reis e rainhas jamais vão conseguir fazer. Por mais de 200 anos, Londres foi a capital econômica do mundo. Então, esses dados, né, são bizarros e fala a grandeza justamente da Inglaterra, do Reino Unido em relação ao mundo. E é engraçado, né? Todo mundo pensa, por exemplo, que a Inglaterra e o Reino Unido são a mesma coisa, mas não é. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, tá? A bandeira da Inglaterra é justamente essa X no meio vermelho, né? Essa é a bandeira do Reino Unido. Então, o Reino Unido é o quê? É a Inglaterra, é a Escócia, é justamente os países, né, que formam o Reino Unido. Já a bandeira da Inglaterra é aquela bandeira que todo mundo conhece, que é aquela branca e vermelha. Então tem essa diferente. Londres é a capital da Inglaterra e a capital do Reino Unido. Então, uma informaçãozinha para você que não estudou geografia, que faltou aula. Eu gostava de geografia, sabia? Geografia era das minhas aulas preferidas. Matemática, geografia e, obviamente, ginástica, eu não perdia uma. Já neerlandês, que é a segunda língua da Bélgica, história, poxa, eu tinha um professor de história, a gente, direto na sala, a gente ria mais do que falava de história. Desci da bike um pouquinho, vou andar, e olha só, 57 países foram colonizados. Então 57 países do mundo foram colonizados pela Grande Bretanha, né? Grande Bretanha, Reino Unido, é justamente esse império que nós conhecemos hoje. No auge, uma a cada 4 pessoas no mundo vivia justamente sobre o domínio britânico. Então isso é um dado impressionante, não é? Você imagina, de 4 pessoas, uma era sob o domínio britânico. Então isso é bizarro, né? Esse dado. Um legado não é aquilo que você acumula, mas é aquilo que você representa. Então pega isso. Não adianta você ficar acumulando, pensando que esse vai ser o seu legado, mas é aquilo que representa que é o seu legado. Então, olha só, a Rainha Elizabeth, de fato, ela acumulou sim, mas o que isso representa, que é o mais valioso e que é o legado dela hoje. A Rainha Elizabeth subiu ao trono com 25 anos, na minha idade. Então é como se eu agora, com 25 anos, eu subisse ao trono e reinasse durante 70 anos. Aí fica a pergunta, você que tem 25, ou você que já passou, ou você que ainda não tem, você seria capaz de reinar um país, e não é qualquer país, tá? Reinar um dos países mais potentes do mundo, você seria capaz com 25 anos? Ela não só foi, como ela permaneceu por 70. O Reino Unido hoje é a 6ª potência mundial econômica. Mais de 40% das transações que são feitas cambiais no mundo passam por Londres, 40%. É muita coisa, viu? Londres é a capital que tem mais bilionários, não é milionários, tá? Não confunda, é bi, por quilômetro quadrado. É uma capital que exala abundância, exala riqueza,
a prosperidade. A gente não está falando de milionário, a gente está falando de bilionário. Não sei se você tem noção da diferença entre milionário e bilionário, mas ela é muito grande, viu? Para você ver a potência e o tamanho do branding, né, pessoal da Rainha Elizabeth, tem uma fortuna, a marca Família Real Britânica vale um estimado, né, de 67 bilhões de libras esterlinas. Isso é muita grana. Para você ter noção, até a morte dela gerou 1 bilhão de receita em mídias, visibilidade, enfim, fez com que a morte dela também gerasse receita para o país. E a família real não vende nenhum produto, ela vende legado, ela vende presença, e isso vale mais de 67 bilhões. É bizarro, né? Quis mudar um pouquinho, vamos andar de metrô, conhecer o metrô aqui de Londres. Tô aqui debaixo agora do Big Ben aqui, uma estação bizarra de grande. Eu tenho aqui pra plataforma 4 e só vai descendo. Não sei a quantos metros que a gente tá aqui sobre a terra, mas já desci já uns 3 minutinhos, 5 minutinhos que eu já tô só descendo e ainda não chega ainda. Mas pra você ver a estrutura, né? Olha só. Já tinha uma linha de metro mais em cima, aqui continua descendo, já tem outras. Tô chegando aqui onde eu vou assistir o jogo e hoje o jogo é a final da Carabao Cup. É uma Copa que tem aqui na Inglaterra e é entre Arsenal e City. Então assim, a capital hoje vai movimentar. Tô passando aqui agora em Oxford Street, as naves, carros, que realmente é uma rua bem movimentada. Hoje é domingo, ela tá lotada de gente. Tem várias lojas bem movimentadas, né? Champs-Élysées e tudo. Mas a Oxford Street, é verdade que ela é bem movimentada. Vou contextualizar um pouquinho o jogo de hoje. Arsenal está liderando o campeonato inglês. Logo atrás de City, que está com 6 pontos. Porém, City foi eliminado agora da Champions League. Humilhante. O Madrid humilhou eles. Já o Arsenal passou. Então, tá nessa, né? Arsenal, City nunca perdeu 3 finais seguidas, porém perdeu as 2 últimas. E essa pode ser a terceira. Já o Arsenal tá vindo aí de uma sequência muito boa, porém o City também é uma equipe que não pode subestimar. Ainda mais sabendo que ela já foi eliminada da Champions League, eles não querem perder esse jogo. Então, vai ser bom. E ainda mais a Martinelli e a Eli, vindo encontrar agora, as duas são Arsenal. Poxa, vai ser bacana, né? Viver um jogo do Arsenal em Londres. Essa daqui é uma das cervejas mais vendidas do mundo. Tenho curiosidade sobre ela, sabe qual que é? Uma vez que serve ela, tem que esperar 2 minutos a cerveja dentro do copo para você poder tomar ela. Então, o que isso te ensina, né? Sobre a paciência e o processo. Para você ter noção, até a cerveja mais famosa do mundo, ela é vendida 10 milhões de barris por dia. É muita cerveja. Então, até isso exige uma paciência e o processo tem que ser respeitado para fazer uma cerveja dessa. Let's go, Arsenal. Yeah. Pé frio. Perderam de 2-0. Não foi de 1, não foi de 1,5, foi de 2-0. Arsenal não jogou nada. Mas o que importa
Foi viver a experiência aqui em Londres. Tô morrendo de sono, tô muito cansada. Minha amiga aqui, que é do Arsenal, tá triste. E, poxa, 2 do mesmo jogador, 2 gols do mesmo jogador. Foi um jogo bom. Pro City, pro Arsenal foi horrível. Não chutaram uma vez pro gol. Mas enfim, vamos nessa, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. Depois do jogo, depois da derrota de 2-0, a gente veio jantar aqui no restaurante iraniano que elas recomendaram. Elas gostam de vir aqui, fica no centro de Londres. Vamos ver qual que é desse restaurante. Eu nunca comi comida iraniana, vai ser a primeira vez. Espero que vai ser bom. Eu gosto de comida diversas, assim, gosto de experimentar novas comidas. Então sempre que eu tenho a possibilidade de conhecer uma nova cultura, uma nova comida, eu vou. Eu não sou difícil com comida, eu como de tudo, inclusive gosto. Uau! Thank you. Esse pão aqui é aquele que eu acabei de filmar ali naquele forno. Olha só o jeito que ele vem. Oh, yeah. Thank you. Pedimos vários pratos aqui. Vamos testar. Comida de todo tipo. Arroz tem de monte. Carne, tem frango. Let's try. Gostoso. Bom dia, segunda-feira. O dia já começou daquele jeito. E hoje é dia de Faro, Portugal. Saudade de Faro. Pra quem não sabe, eu já morei em Faro. Já tô preparando a mala. Agora são 9h50. Check-out é daqui a pouco. Daqui a pouco já tem que ir pro aeroporto. Então já tô preparando aqui minha mala. Não sei vocês, mas eu gosto de ser organizado até na hora de arrumar a mala. Pra quê? Quando eu chegar no próximo destino, eu já sei onde é que tá, o que é, o que tá faltando, se eu preciso comprar alguma coisa, enfim. Então assim, eu gosto de organizar. Uma só pra coisas de cabelo, rosto, ali é mais perfume, coisas de banho. E desse jeito vai. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês hoje, segunda. O dia já começou. Já fiz aqui algumas coisas aqui pelo meu computador. Tirei a música porque no primeiro vídeo meio que eu levei um strike só por conta da música. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem uma ferramenta interna aqui que a gente desenvolveu pra nossa empresa, pra gente poder fazer a gestão dos projetos, enfim. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês como que ela funciona, como que a gente montou ela e por que eu tomei a decisão de desenvolver ela. A gente é uma empresa de tecnologia, obviamente tem que ter tecnologia em todas as partes do processo, né? E quando eu tomei a decisão justamente de desenvolver essa plataforma interna, foi por um problema em uma lacuna que eu tive no passado com os meus outros projetos, com as minhas outras empresas. Quando eu iniciei essa, tomei a decisão de fazer tudo diferente, inclusive essa primeira parte. Mas eu vou mostrar para vocês e explicar melhor. Malas já estão fechadas, mostrar para vocês aqui um pouquinho daquilo que eu pensei, né, para Venom e por que a gente desenvolveu essa plataforma própria. Vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas antes eu quero mostrar. Já tô aqui com o meu cafezinho, café preto. Já fiz aqui meu momento de gratidão. Já mandei mensagem aqui para quem eu tinha que mandar para poder iniciar o dia. Mas eu quero mostrar aqui a nossa plataforma própria, tá? Qual que é o conceito dela e por que eu fiz ela? Quando, né, eu já tive ali as minhas empresas de venda de serviço, mentoria, consultoria. Então, em vários momentos da minha vida, eu fui identificando dores e problemas no processo de onboarding. Por quê? Eu sempre vendi high ticket. Eu sempre vendi high ticket, produtos de altíssimo valor para os meus parceiros. E, né, quando você vende algo, quando você compra algo, você gosta de ter aquela experiência imediata. Então, por exemplo, você comprou um tênis, você já quer calçar ele. Você comprou uma blusa, você já quer vestir ela. Porém, um produto ou um serviço é diferente, né? Nesse caso aqui, um produto de tecnologia é diferente. Você tem que esperar o processo para ele ser finalizado. O mínimo, né, que é o MVP, que é o mínimo produto viável, ele tem um processo de 30, 20, um mês, 2 meses, enfim. Então, o que eu pensei? Poxa, como é que eu vou fazer com que o meu parceiro tenha uma experiência imediata assim que ele assine o contrato? Eu já pensei também, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente precisa fazer gestão de tarefas, gestão de documentos, gestão de senhas, gestão de colaboradores internos, gestão de pagamento, gestão financeira. Então, você vai ter todos os departamentos de uma empresa que são back-end, né, que são por trás da empresa, que ninguém vê. Como que eu faço para ter essa gestão? Eu não vou pagar uma plataforma mensalmente. Poderia pagar o ClickUp, poderia pagar o Notion,
Notion, poderia pagar o Trello, poderia pagar o Asana, poderia pagar inúmeras outras plataformas, mas o conceito, né, da Venom, quando ela foi desenvolvida, foi justamente essa. Toda ferramenta, toda plataforma que a nossa estrutura, o nosso ecossistema precisa, a gente vai desenvolver ela. Para quê? Para a gente poder ter o código e para a gente poder ter liberdade da gente fazer o que a gente quiser. Então foi nesse conceito que a gente criou justamente a nossa própria ferramenta de gestão de tarefas financeiras, mapa mental, todas as ferramentas que a gente precisa, quanto para interno e para externo, a gente vai lá e desenvolve com o nosso time de desenvolvimento. Essa daqui, ela já foi pensada justamente para o processo de onboard. Então, uma vez que eu assinei o contrato com o meu parceiro, eu venho aqui, novo projeto, subo o contrato, a minha inteligência artificial revisa todo o contrato, vê os termos, vê quem está no contrato, já puxa as informações do meu parceiro, nome, endereço, data de assinatura de contrato, data de pagamento, já preenche a minha tabela financeira com os dados, com os dias de pagamento, já preenche justamente toda a parte de compliance, toda a parte de documentação, já envia para ele, para o meu parceiro, um e-mail de onboarding, dando as boas-vindas, dando acesso a ele também à ferramenta. Então ele tem um acesso específico para ele, porque ele é o parceiro, né? Quando a gente assina um contrato aqui, ele tem sempre uma visão sobre os sprints que estão sendo feitos, as deadlines, para quê? Para ele poder ter a experiência de comprar o tênis e já calçar o tênis. Isso faz com que a satisfação seja elevada, a gente consiga fazer com que ele tenha um LTV dentro da nossa empresa, dentro do nosso ecossistema maior. E aqui a nossa inteligência artificial que a gente desenvolveu, que a gente criou com a nossa metodologia de processo, de sprint, de demandas, ela já faz uma análise de tudo que deve ser feito, de todos os sprints que devem ser feitos e já cria as tarefas por departamento. Então, se é marketing, ela já cria todas as tarefas do marketing. Se é copyright, se é desenvolvimento, se é justamente jurídico. Então, com base no contrato e outros documentos que eu posso subir aqui também, resumo de reunião, apresentação comercial, tudo esses documentos eu subo aqui para ela para dar o máximo de contexto sobre o projeto e ela já faz o grosso do serviço, que geralmente era aquele que durava mais tempo, né? Porque quando eu fazia o processo de onboard, poderia demorar 3 dias entre criar o grupo no WhatsApp, isso era imediato, mas fazer com que todo o time já tinha todas as tarefas, isso tem que ser um processo, tem que ser rápido. Hoje a gente faz com que o nosso parceiro já recebe um MVP, já recebe justamente um produto mínimo viável para ele poder testar em 30 dias. Então, todos os dias conta, inclusive o do onboard. Então foi pensando justamente nisso que eu falei, poxa, eu sou empresa de tecnologia. Como que eu vou apresentar para o meu parceiro uma tecnologia própria não? E quando eu faço a apresentação aqui para um parceiro, eu mostro justamente esse processo para ele, que é um processo único e interno nosso, ele fica impressionado. Ele fala, uau, ok, já vi que essa empresa tem a capacidade, tem organização, tem processos, eu vou confiar. É caro? É, mas eu tô vendo o valor. E essa é a diferença entre preço e valor. O preço é o que ele paga e o valor é o que ele vê. Então, mais alto é o valor, mais caro ele está pronto a pagar. E foi justamente pensando nesses pontos. E aqui, poxa, ela ainda está em fase de desenvolvimento, tem muito a melhorar, design, não gostei desse darkzão, mas esses são detalhes. Tem a parte de chat também, então aqui a gente centraliza todas as conversas. Uma vez que já é criado um novo projeto, automaticamente já cria um grupo no WhatsApp com o parceiro, já coloca todas as pessoas, Customer Success, meu sócio Pedro, eu, ou parceiro, se ele tiver sócio, já adiciona também. Já automaticamente, já cria o canal dentro aqui da nossa aba de chat, já cria o canal, já faz com que todo o time já tenha ali todo o conhecimento, todas as informações, o resumo sobre esse projeto, o que deve ser feito, em quanto tempo, todas as informações sensíveis, dados do cliente, dados financeiros, isso somente o admin tem acesso, o financeiro somente tem acesso. Então, foi uma plataforma que ela foi pensada, ela foi estruturada, ela foi realizada, hoje a gente utiliza somente ela, então a gente não tem custo com ferramentas do estilo ClickUp, Trello, outras ferramentas que a gente deveria ter um custo mensal, porém a gente elimina elas porque a gente tem a nossa própria. Isso daqui eu posso mostrar outras, que é a Funnel MM. A gente utilizava Mastermind, que é justamente aquele ferramenta de fazer mapas mentais. A gente falou, poxa, por que não ter a nossa própria?
vamos lá, a gente foi lá, desenvolveu, a gente tem um time somente de produto. O líder, eu sou o CTO justamente dessa parte de tecnologia, produto e inovação, então isso fica por minha conta. Meu sócio Pedro é mais ali para a parte de marketing, ele que cuida dos lançamentos, ele que cuida da estratégia justamente para fazer com que o nosso produto atinja mais resultado, tenha um equity maior, tenha um valor de mercado maior. Então é bem dividido justamente as nossas duas áreas. E essa parte aqui de produto e tecnologia é totalmente comigo. Por isso que eu preciso estar sempre ligado no mercado, ligado nas tecnologias, inovações. Para quê? Para a gente conseguir se atualizar rápido, quanto interno e quanto para os nossos parceiros. Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta própria nossa, a gente não tem ela comercializando ainda, porém eu vejo ela em um futuro aí bem promissor, focado em todas as empresas de serviço. Estou estudando muito sobre a produtização, um conceito que eu venho falando há vários anos, que é justamente a maneira de você entregar em forma de produto. E é para esse mercado aqui que a gente vem cada vez mais avançando. A tecnologia e a inovação, ela vem trazendo isso. Porque hoje, empresas de serviço não vão precisar mais de humanos por trás para poder entregar esse serviço, coisa que no passado era impossível. Vou trazer uns exemplos futuramente, mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse conceito de produtização que eu já venho falando há alguns anos, e hoje ele vem ficando cada vez mais avançado, mais perto de chegar a esse momento aqui de não ter nenhum, só ter somente o CEO, ter somente ele o fundador da empresa, mas por trás não ter nenhum colaborador que seja design, que seja jurídico, que seja financeiro, porque toda a operação de back-end é realizado por agentes de IA e inteligência artificial. A gente está avançando para esse modelo de negócio aqui. E é isso que a gente faz com as startups que a gente desenvolve, que a gente cria. O objetivo é fazer com que a gente tenha o sócio, que é o parceiro, ou ele tem a ideia, ou ele tem o fundo para poder investir. E aqui do nosso lado a gente cuida de desenvolver toda essa estrutura. Quanto o back-end, que é o produto, que vai ser comercializado, vendido, utilizado, quanto interno para empresas ou externo para poder revender para outras pessoas, ter ali uma assinatura. E o back-end, que é toda essa parte aqui de por trás, que é justamente suporte jurídico, processos, otimizações. O objetivo é fazer com que a gente reduza esse custo fixo aqui dessa startup, para a gente justamente focar em marketing, reinvestir todo o lucro que a gente tem para fazer ela atingir aqui um patamar e um equity bem maior. Então esse é o conceito da Veno. Segundona, o dia já começou, eu tenho algumas reuniões hoje. Segunda-feira eu não gosto de fazer reuniões com parceiros, Meet, tenho somente ligações, isso é diário, porém tudo que é Meet, de reunião, onde eu tenho que parar o meu tempo, eu gosto de deixar isso a partir da terça-feira, porque segunda é somente planejamento. Então a gente tem ali a daily que eu faço com o meu sócio todos os dias para alinhamento diário. Ela é bem curta, 30 minutos, tem um processo rápido, então a gente chega, a gente fala o que tem para ser como prioridade, o que depende de nós, o que depende do time, a gente pontua justamente isso. Depois a gente tem uma daily com o meu squad de desenvolvimento e produto. Essa é uma daily um pouquinho mais extensa, de 45 minutos, onde a gente trata de todas as demandas que estão dentro da nossa ferramenta App Veno. Lá a gente pontua o que foi feito, o que está atrasado, qual que é a prioridade da semana, qual que é a prioridade do dia. A gente adiciona tarefas, a gente vê justamente o que não avançou. Então lá dentro da nossa ferramenta a gente tem visualização por timeline, por Kanban, por pessoa, por projeto. Então a gente fez com que a gente facilitasse a nossa vida do gestor, minha e do Pedro, e também para o time, dos nossos colaboradores. Porque é bom você chegar de manhã, abrir o seu computador e saber exatamente aquilo que você tem que fazer, onde é que está todos os materiais, senhas, o processo documentado. Então isso é bom para o nosso time e para nós também, e para o nosso parceiro. Então a gente faz com que todas as engrenagens dessa máquina, ela roda, e aí a gente tem a última, não daily, mas weekly, que são uma meet ali que a gente faz com o time na segunda-feira, com todo o time, que é de abertura de semana. E essa weekly, ela tem ali um processo um pouquinho mais extenso, porque a gente tem ali o Customer Success, a gente tem ali o nosso time de design, social media, desenvolvedores, copy, estrategista. Então hoje
a gente tem uma estrutura de 7 pessoas dentro da nossa empresa, onde a gente tem que fazer com que essas 7 pessoas saibam exatamente o que elas têm que fazer, qual que é o processo que elas têm que seguir. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, falar para vocês um pouquinho mais sobre os departamentos, como é que a gente montou, por que que a gente montou, qual que é a prioridade que a gente dá. E a gente está em um processo de evolução constantemente, fazendo com que o time cresça, porém sempre olhando para, ok, vamos trazer alguém humano para o time? Vamos, mas será que dá pra gente fazer com que essa tarefa desse humano seja feita por uma inteligência artificial? Se sim, vamos montar essa inteligência artificial, porque é isso que a gente faz para os nossos parceiros. Então, por isso que muitas decisões que a gente vai tomar sobre se a gente faz ou não, a gente olha nesse quesito. Dá pra gente fazer isso com inteligência artificial? Se dá, vamos priorizar justamente isso, porque é isso que a gente vende, é isso que a gente mostra. Então, obviamente, se a gente vende isso, a gente tem que ter primeiro para nós. Por isso, do uso da tecnologia interno primeiro, para depois a gente poder comercializar. Mostrar um pouquinho mais aqui dentro um pouquinho da visão sobre... Então aqui eu consigo ver, né, Kanban, todos os projetos, todos os membros, Gantt, eu gosto muito dessa visão aqui para ver justamente qual prioridade, qual dia, qual momento o projeto está, em qual fase. A fase também, né, calendário. Então, poxa, qual que é a prioridade justamente daquele momento ali? Eu fico mais nessa fase Kanban. Se eu apertar aqui, eu vou ter minhas tarefas, eu vou conseguir filtrar por projetos, por colaborador, por período também. Então, o objetivo é eu chegar aqui, abrir o meu computador e já ter, né, tudo que eu preciso para poder alinhar com o meu time, alinhar com os meus parceiros, não atrasar a demanda, fazer com que o projeto seja entregue no prazo que foi combinado. Aqui eu tenho justamente uma inteligência somente de uso para minha e do Pedro, então aqui eu posso perguntar qualquer coisa relacionada a financeiro, qualquer coisa relacionada a projeto, atraso, entrega, que ela vai saber me responder com base em tarefas que estão aqui. Aqui eu tenho a parte do chat, então eu consigo chamar qualquer pessoa do meu time diretamente aqui. E aqui eu tenho uma parte aqui para poder relatar o bug. Como há uma plataforma própria que ainda está sendo desenvolvida constantemente, a gente sempre gosta de deixar isso daqui fácil para que qualquer pessoa do time que está utilizando, ela pode vir aqui, relatar um bug, coloca um título, uma descrição, sobe uma imagem e automaticamente essa tarefa, essa demanda já vai para o time de desenvolvimento para ele justamente fazer isso da maneira correta. Senhas, né? A gente viu também, poxa, senhas era algo que a gente precisava às vezes compartilhar, quanto com o nosso parceiro, quanto com o nosso time, e aí a gente tem senhas que são compartilhadas, senhas que não são compartilhadas, tudo isso a gente faz aqui mais uma vez. Então a gente utilizava aqui o NordVPN, né? O NordVPN ele tem essa parte aqui de senhas, mas a gente falou, por que utilizar uma ferramenta paga? Vamos desenvolver ela. Foi isso que a gente fez. Documentos, então aqui documentos já estão anexados com o nosso Drive diretamente. A parte de leads, né, está sendo completada ainda. Então todos os leads, pipeline comercial, a gente joga aqui para a gente ter o que? Uma visão justamente sobre os leads que a gente tem em andamento. Então tudo isso ainda está sendo desenvolvido e preenchido. Completado aqui o dashboard, não vou abrir o dashboard porque tem dados sensíveis, mas toda essa baixa de dashboard diretamente aqui sobre todos os projetos financeiros, tarefas, tem dados ali relevantes também, tem dados relevantes para eu e meu sócio tomar decisões baseadas em dados, não em achismo, não em emoção, mas em dados. Esse é o mais importante. Vamos lá, porque segunda-feira sua segunda chance de recomeçar que Deus te deu. Então não desperdice ela. Não, tava branco agora. Olha só, tô fazendo aqui uma apresentação rápida aqui por telefone para uma parceira que ligou. Coloquei aqui no mudo. Eu sempre utilizo uma inteligência artificial aqui para poder gravar, tá? Então ela tá gravando para depois fazer o quê? Gerar justamente um resumo. Segundo dia normal. Mais 2.000 euros de caixa para a empresa, reuniãozinha rápida não estava previsto, mas ela me ligou, já tinha que resolver essa pendência aqui relacionada ao financeiro que eu fiquei sabendo na semana passada. E é isso, tem que ter dados, tem que ter tudo controlado para acabar não perdendo informação. Deixa eu ir lá correndo, já me ligaram, já bateram na porta, se eu não sair agora eu vou começar a cobrar o check-out tardio.
11h15, já atrasei 15 minutinhos, mas foi por uma boa causa. Acompanha. Tô aqui fazendo o check-in online. Olha só que interessante, né? Essa companhia aérea aqui, ela tá cada vez mais abaixando os custos do processo, né? E algo interessante aqui, que é o check-in, você faz ele todo online, e aí tem aqui a parte da verificação do chip do seu passaporte. Então fala aqui, né, para o meu iPhone poder escanear o meu passaporte. Olha só que interessante. Com o meu telefone, eu coloco ele no passaporte e ele escaneia o meu passaporte inteiro, verifica os dados se estão corretos, verifica justamente se o chip está conforme, tudo isso de maneira autônoma, sem intervenção nenhuma de pessoas. Então o que isso daqui, né, fala sobre abaixar o custo operacional, sua margem vai aumentar. Já estamos indo já para o aeroporto de Londres, mas eles não param de cancelar, irmão. Já foi o terceiro já. Chegamos, Portugal. A gente tem que parar de fazer isso, de deixar as coisas para a última hora para poder comprar passagem, para poder reservar o hotel. Chegamos aqui em Faro, Portugal. Aí na imigração, como a gente estava vindo de Londres, poxa, eu passei tranquilo por conta da minha residência na Bélgica. Bom dia, diretamente de Faro. Vou finalizar o vlog aqui. Então, você que gostou dessa viagem para Londres, quero que você deixe um like. Você que ainda não está inscrito no canal, já se inscreve para você poder ver mais vídeos. Agora eu estou em Portugal, tenho aqui algumas reuniões aqui no Algarve. Depois estou indo para Lisboa. Depois ali de Lisboa vou ver se dá tempo de ir para o Porto, que eu ainda não conheço o Porto, mas tem algumas reuniões para fazer lá também. Então já segue para você não perder nada. Deixa aqui um comentáriozinho, o que você achou desse conteúdo. Isso me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo, que eu já vou começar ele agora.